Você com certeza já escutou a expressão uma mão lava a outra, e isso também acontece com os organismos animais. Meu nome é Gabriel Monteiro, este é o canal Gabizu e aqui a zoologia é facilitada e detalhada. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu curtir, comente, porque aqui você sempre estará inteirado de notícias e também de conceitos zoológicos, que é o caso do vídeo de hoje. Há alguns vídeos eu mencionei as relações ecológicas intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Se você não assistiu esses dois vídeos que lidam com animais da mesma espécie, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa acompanhá-lo. Porque hoje nós estaremos falando sobre as relações ecológicas interespecíficas harmônicas, ou seja, iremos mencionar organismos de espécies diferentes que estarão em algum tipo de relação. E por ser harmônica, ambos ou pelo menos uma parte deles estarão sendo beneficiados, sem causar nenhum malefício para a outra parte. A relação ecológica interespecífica harmônica também pode ser conhecida pela terminologia simbiose. Quando eu falo simbiose, provavelmente você lembra até do filme do Venom, não é mesmo? Pois é, em que há a necessidade de organismos diferentes estarem se relacionando. Esta relação irá se dividir basicamente em duas categorias. A primeira é quando ela é benéfica para todos os envolvidos, e a outra categoria é quando ela é benéfica para pelo menos um, não proporcionando nenhum malefício ou prejuízo para a outra parte. A primeira categoria é denominada de mutualismo e agora ela vai ser subdividida em mais dois tipos. Então nós iremos mencionar primeiramente o mutualismo obrigatório, ou seja, quando as espécies diferentes dependem obrigatoriamente uma da outra para manter a sua sobrevivência. Alguns exemplos que nós podemos observar é o cupim. O cupim ele é um inseto que se alimenta de diversos tipos de materiais, dentre eles o tecido vegetal. Porém, para ele realizar a digestão de celulose, ele necessita obrigatoriamente de bactérias que produzam a celulase, que é um tipo de enzima que degrada a celulose, e estas bactérias estão inseridas dentro do seu trato digestivo. Sem as bactérias, os cupins não sobrevivem, e sem o cupim, estas bactérias também não sobrevivem. Um outro exemplo que nós podemos observar são os ruminantes, como os gados, como o bovino, como uma vaca, por exemplo. Porque essa dependência de outros micro-organismos, como bactérias, protistas heterótrofos e fungos que estão inseridos dentro do seu trato digestivo, também permite a degradação e a incorporação desta celulose no seu sistema digestório. O segundo tipo de mutualismo é conhecido como mutualismo facultativo, porém ele recebe um nome, ele é denominado de protocooperação ou apenas cooperação. Como que funciona? Neste caso, como nós estamos falando de benefício para as duas espécies, porém agora ele não é obrigatório. Por ser facultativo, as espécies conseguem sobreviver de maneira independente uma da outra, porém, quando estão associadas, ambas estão sendo beneficiadas. Existe uma espécie de ave que se chama pássaro-palito, que ele tem a função de tirar tanto parasitas ou sanguessugas ou restos de alimentos dos dentes de crocodilianos, como jacarés, como crocodilos. Ou seja, este réptil ele permanece com a boca aberta, este pássaro-palito chega até este aparato bucal e ali ele consegue
retirar restos alimentares ou outros parasitas que estão incomodando este crocodilo, este jacaré. Por isso, aqui nós podemos observar um tipo de relação ecológica que está beneficiando ambos exemplares. Está fornecendo alimentação para a ave e está promovendo uma limpeza para o crocodiliano. Porém, ambas conseguem sobreviver separadamente uma da outra. Agora nós iremos para a segunda categoria desta relação ecológica interespecífica harmônica, em que um organismo ele é beneficiado e o outro não sofre nenhum tipo de consequência. Esta categoria generalizada é denominada de comensalismo. E nós iremos agora abordar o comensalismo subdividido em mais duas categorias. A primeira categoria é denominada de epoésico. E o comensalismo epoésico se subdivide em mais duas funções. A primeira é a alimentar. Um exemplo notório é quando nós falamos do tubarão e da rêmora. A rêmora, ela é uma espécie de peixe que apresenta ventosas sobre o dorso de sua cabeça, que se fixa em diversas partes do corpo de um tubarão ou de outros organismos maiores do que ela. Conforme a alimentação de um tubarão acontece, os restos alimentares serão facilmente agora consumidos pela rêmora que está fixada sobre o corpo deste animal. A rêmora não está proporcionando nenhum malefício para o tubarão. Pelo contrário, ela está aproveitando destes recursos alimentares que ele não está utilizando. O segundo tipo de comensalismo epoésico é denominado de inquilinismo. Literalmente, quando nós falamos de um inquilino e de um hospedeiro. Neste caso, um animal habita dentro ou sobre outro animal. Mas não estamos mencionando parasitismo. Por ser maléfico, será uma relação ecológica desarmônica que iremos abordar em outro vídeo. Um exemplo muito conhecido de inquilinismo é o peixe-palhaço, que habita sobre o corpo da anêmona no mar. A anêmona do mar possui células urticantes. Entretanto, o peixe-palhaço, ele possui uma camada em sua pele que é contra os choques que a anêmona poderia promover para este indivíduo. Não está sendo maléfico para a anêmona, porque esse peixe-palhaço não está lhe causando nenhum prejuízo, porém está sendo benéfica para o peixe-palhaço, porque agora ele está se protegendo contra predadores. Existe um caso de inquilinismo em que aborda somente espécies vegetais, como orquídeas, bromélias, que estão fixadas sobre outros vegetais de grande porte, querendo aproveitar a luz solar e também a água, a umidade e outros nutrientes que estejam disponíveis. Este tipo é denominado de epifitismo. Voltando para o contexto animal, um outro tipo de inquilinismo no reino animal é o peixe palito, que literalmente consegue se adentrar dentro do pepino do mar, não lhe causando nenhum malefício, muito pelo contrário, ganhando proteção. E a segunda categoria de comensalismo determina-se de forésia, quando um animal utiliza-se de outro para se dispersar. Neste caso, o animal que está se utilizando de outros animais para pegar uma carona é sempre menor do que esse seu meio de transporte. Nós temos exemplos de ácaros que estão sobre o corpo de um miriápode. Miriápode pode ser um piolho de cobra, uma lacraia, em que irão aproveitar deste organismo para se dispersar a grande distância. Mas vale ressaltar que muitos ácaros podem ser parasitas, mas neste caso, na forésia, não está lhe causando nenhum prejuízo.
Como nós estamos falando apenas de benefícios, os malefícios também acontecem com espécies diferentes. Porém, este é assunto para um próximo vídeo.